Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus prezados irmãos aqui presentes e os que estão nos acompanhando, os presentes podem sentar-se. Nós estamos nessa Santa Missa, é o segundo domingo depois da Epifania, na nossa forma extraordinária do rito romano. Nós temos para meditar o texto do Evangelho de hoje, que fala sobre o milagre, primeiro milagre em Caná da Galileia. O evangelista São João termina a narração do milagre dizendo: foi este em Caná da Galileia o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse milagre foi feito num casamento. Pelo casamento, um homem e uma mulher se unem, conforme os desígnios de Deus. Quando a gente pega a Sagrada Escritura, a história da Sagrada Escritura começa falando de um casamento. Nossos primeiros pais, Adão deixa tudo, assim, Adão já fala assim, e põe na boca de Adão, e as palavras são postas também na boca de Deus, em que o homem deixa tudo para se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, a natureza humana se multiplica. Por isso, assim, quando duas pessoas, né, um homem e uma mulher, vão se casar, vão formar uma família, a primeira coisa que se põe como finalidade do casamento são os filhos. Se duas pessoas vão se casar e não podem ter filhos, porque, né, um não é homem, assim, não seria um homem e uma mulher, mas seriam dois homens, então não se trata de filhos. Não existe casamento. Então, casamento pela criação, pelo Criador, pelas Sagradas Escrituras, pela vontade de Deus, se dá entre um homem e uma mulher. Interessante que os antigos nem falavam de amor. Hoje, quando falamos do casamento, nós falamos como primeiro lugar duas pessoas que se amam, que vão se apoiar, que vão viver, e o fruto desse amor são os filhos. Os antigos não falavam do amor. Os antigos falavam do homem e da mulher que vão fazer a vontade de Deus, vão se casar para ter filhos. Depois, para o casamento, é a fidelidade que é exigida. Fidelidade entre um homem e uma mulher. Coisa que o mundo hoje também aborrece. Quando se fala da fidelidade de um homem e de uma mulher. Primeiramente, eles não querem nem um casamento. E quando fala de fidelidade, aí que ninguém gosta mesmo. No entanto, o que é importante no casamento, depois dessa busca de fazer a vontade de Deus, tendo os filhos que Deus, nosso Senhor, der para o casal, é a fidelidade. E essa fidelidade é muito importante, porque o casamento é uma espécie de figura da união de Deus com a humanidade. E uma das coisas que Deus faz nessa união com o homem, nessa aliança que Deus faz com o homem, é ser fiel. Deus é fiel na sua união, nas suas promessas. E o que Deus requer também da humanidade, de Abraão, por exemplo, de Moisés, que recebeu a antiga aliança lá no monte. Deus requer deles a fidelidade. E por isso, no casamento, o que se busca constantemente? Da parte do homem, ser fiel à sua esposa, da parte da esposa, ser fiel ao seu esposo. E o casamento é esse mistério
de uma pequena demonstração do que deve ser a fidelidade nossa para com Deus. Depois, meus amados irmãos, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o casamento que já existia na humanidade, pela natureza que Deus deu, foi elevado à dignidade de sacramento. E por isso São Paulo, aos Efésios, quando fala de casamento, São Paulo termina dizendo sobre essa busca do homem ser fiel à sua esposa, ser o cabeça de sua esposa, e também dessa busca da mulher de ser fiel a seu esposo, como a igreja procura ser sempre fiel a Jesus. São Paulo termina dizendo assim: há nisto uma grande realidade, misteriosa, que eu entendo de Cristo e da sua igreja. Então, para os cristãos, além da vontade de Deus, é de um homem e mulher se unirem, deixando pai, deixando mãe, para formarem uma nova família, e de lutarem, para terem os seus filhos, e serem fiéis um ao outro, fazendo assim a vontade de Deus, eles encerram neles um grande mistério, que São Paulo só fala que se entende de Cristo e de sua igreja. Então, quando o casal se casa, se apresenta na igreja, diante dos convidados, para se unirem em matrimônio, eles estão cumprindo ali aquele mistério que se entende só olhando para Jesus, só olhando para a igreja. São Paulo explica lá muito bem, nesse texto aos Efésios, se alguém quiser depois meditá-lo, lá no capítulo 5, onde São Paulo fala do casamento, que só se entende quando a gente olha para Jesus Cristo e olha para a igreja. Depois, então, que nós meditamos na liturgia o Natal de Jesus, e depois que nós meditamos a Epifania de Nosso Senhor, a igreja nos propõe essa passagem do primeiro milagre de Jesus, em que Nosso Senhor apareceu nessa festa de casamento. Primeiro, Nossa Senhora, é interessante o evangelista dizer, Nossa Senhora é que foi convidada, Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Então, quem que estava ali? Nossa Senhora representando a igreja, Jesus, que é o esposo da igreja, Jesus que veio a este mundo para se unir de um modo misterioso e eterno com a humanidade. E assim, Jesus veio convidar todos os homens. De todas as maneiras, Jesus convida os homens. Para isso que ele veio aqui, para se unir a nós. Por exemplo, nós começamos essa união com o batismo. Quando nasce uma criancinha no meio da família cristã, o que nós precisamos fazer? Consagrar essa criança a Jesus Cristo. Mergulhar essa criança no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. É só olhar lá as cartas de São Paulo. Pelo santo batismo, nós entramos na vida de Jesus, nós entramos na morte de Jesus para ressuscitar com Ele. Porque a nossa religião, ela consiste nesta busca de unir o ser humano, o homem, a mulher, a Jesus. E depois os outros mistérios, os outros sacramentos da nossa religião, ou eles são para aumentar essa união, ou eles são para restaurar essa união, ou eles são para fortalecer essa união. Você vai se crismar? Vai. É para você fortalecer essa união com Jesus. Você vai se confessar? Pedir perdão dos seus pecados? Vou. É para eu restaurar a união com o nosso Senhor Jesus Cristo, a aliança. Eu vou receber a Jesus na Eucaristia, é para eu concretizar da maneira mais sublime na minha vida essa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, que Jesus esteve nessas bodas ali, e ali ele fez o primeiro milagre para mostrar que esse mistério do matrimônio entre um homem e uma mulher que existe aqui na terra, eles são
uma figura, eles são uma pequena demonstração da grande realidade que é de Jesus se unir a nós e de formar conosco um só, que para isso que ele veio fazer. Vamos pedir então a Nossa Senhora, que estava ali presente nesse matrimônio, atenta a tudo que estava acontecendo, que Nossa Senhora nos ajude a ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida cristã. A união com o nosso Senhor Jesus Cristo é tão importante que ela é muito mais exigente do que um casamento. Um casamento é uma coisa muito exigente. Quando um homem e uma mulher se casam, é uma exigência danada, né? Que é assim, o amor, manter os filhos, a fidelidade, depois o mistério, que nem se fale, que é da união deles para se salvarem. Quando um homem se casa com a sua mulher, se une à sua mulher, para os dois juntos se salvarem. Tanto assim que se eles se separarem, quebrarem, de respeitarem esse vínculo do casamento, eles não se salvam. Precisam de respeitar, ainda que depois de separados, vivendo solteiro, tem que respeitar, para poder se salvar. Então, quanta exigência um casamento tem. Mas muito mais exigente do que um casamento, é a nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, São Pedro, depois de seguir, assim, logo no começo, quando eles começaram a seguir Jesus, viram que estavam seguindo Jesus para tudo, para trabalhos, pregação, assistindo os trabalhos apostólicos de nosso Senhor, os milagres. São Pedro perguntou a Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, porque olha assim, São Pedro tinha já deixado o pai e mãe para se unir à sua esposa, mas agora tinha deixado a sua esposa, tinha deixado tudo para seguir Jesus. Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que será, qual será a nossa recompensa? E Jesus falou: vós que deixastes tudo para me seguir, deixastes mulher, casas, terras, riquezas, os filhos, vós recebereis 100 por 1 e ainda a eternidade. E a fidelidade a um casamento é muito importante, mas a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, essa união verdadeira que o casamento apenas representa e aponta, ela é muito mais exigente do que um casamento, porque a fidelidade a Deus. Por isso que muitas vezes um casal se une lá em matrimônio diante de Deus e lutam para dar certo, e às vezes aquele casamento não dá certo. E vem a mulher dizendo: padre, o que será da minha vida agora? E já que não deu certo, meu marido separou de mim, me deixou, etc. Eu falei: meu filho, não se preocupe. O importante é você ser fiel a Jesus, você continuar na honestidade, ser fiel a Deus. Você tentou ser fiel ao seu marido, você fez de tudo para dar certo, para agradar a Ele, por amor a Deus. Não deu certo, não importa, continue agradando a Jesus, porque é para isso que você nasceu. Nós nascemos para fazer uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito mais exigente, que cobra muito mais de nós do que um casamento. Então, meus amados irmãos, vamos nos colocar diante de Nossa Senhora, nos ajudar a que a Virgem Santíssima nos abençoe nessa fidelidade a nosso Senhor, nesse casamento, nessa aliança, que é melhor essa palavra, né, para a vida espiritual, é muito mais importante. Nessa aliança que nós fizemos com Deus, nós sejamos fiéis a nosso Senhor. Esse texto de São Paulo aos Romanos, que nós lemos assim, que eu não quero repeti-lo, apenas extrair alguma passagem. Esse texto, ele se aplica muito bem a Jesus, que cumpre esse texto totalmente. E também nós podemos aplicar a nós, correspondendo ao amor de nosso Senhor. Por exemplo, Jesus, o amor de Jesus é sem fingimento. Jesus nos ama sem nenhum fingimento. Ele aborrece sempre o mal
e abraça sempre o bem para nos salvar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama a todos nós, adiantando-se em nos honrar. Jesus faz isso conosco. Ele fez isso no Evangelho com os apóstolos. Ele fez isso quando ele recebia os pobres, os enfermos, os abandonados. E nós cristãos somos convidados a fazer isso com Jesus. E quando nós começamos a fazer isso com nosso Senhor, nós também começamos a fazer isso com os outros. Verdadeiramente, sem fingimento. E quando nós temos pouca atenção a Jesus e queremos mostrar que nós somos bons com os outros, acabamos fazendo com fingimento aquilo. Porque Deus não está em primeiro lugar. Isso eu já vi várias vezes. Eu vi várias vezes padres fazendo isso. Na assembleia, na missa, abraçar todo mundo, etc. Mas depois, na vida prática, com os pobres, ignorando os pobres. Porque o amor verdadeiro, ele é muito exigente. Como o amor do esposo ou da esposa é bastante exigente. O amor de Deus é mais exigente ainda. E o amor verdadeiro que corresponde à vontade de Deus é bastante exigente. Que Nossa Senhora, meus amados irmãos, nos abençoe e nos faça a ter uma vida cristã honesta, verdadeira, como lá São Paulo nos propõe, um amor sem fingimento, aborrecendo o mal, abraçando o bem, na nossa família, fora de nossa família, constantemente. E assim nós estaremos correspondendo à aliança de amor que nosso Senhor quer ter conosco, que a igreja nos propõe nesse evangelho e que nós meditamos assim, tirando esta lição para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.